pelas ondas do rádio. Que bom poder contar com você aqui também, todas as noites, pelas ondas da Rádio Inova FM. Prazer poder contar com você, viu? 8 horas e 8 minutos, a gente sempre recebe aqui convidados muito especiais para conversar com a gente. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Sobre saúde mental nas empresas, entender as causas, né? Para a gente encontrar soluções. Hoje a gente abre espaço para falar de um tema que muitas empresas ainda deixam para depois, né? Na prática, determina o clima, a produtividade, até os resultados, a saúde mental no ambiente do trabalho. Esse é um assunto importantíssimo. A pergunta que guia a nossa conversa de hoje é muito simples. Como resolver os problemas dentro de uma empresa se ninguém sabe ao certo onde esses problemas estão? Muitas vezes os sintomas que aparecem são queda no rendimento, conflitos, falta de motivação. Isso pode acontecer também. Mas, para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui a Sheila Querido, que é psicóloga, facilitadora de saúde mental, especialista em constelação familiar e empresarial, e vai explicar para a gente como entender as causas, né? Ao invés de transformar totalmente a dinâmica de um time. Isso é importante, isso precisa acontecer, né? Mas ela vai explicar para a gente direitinho como fazer isso e como a gente pode perceber que isso está acontecendo para tentar resolver, para não deixar a coisa, como dizem, né, desandar. É melhor a gente resolver hoje para não deixar a coisa desandar. Sheila, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né, e para atender a gente aqui, para conversar com a gente. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Evandro. Eu agradeço. Já estive aqui há um tempo, né? Faz acho que uns 2, 3 anos. Obrigado. Muito feliz de poder estar aqui novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua presença aqui, viu? Sheila, por que as empresas têm tanta dificuldade de identificar a raiz dos problemas internos, hein? Isso acontece, né? Oxe, vamos lá. Eu só contar um pouquinho, né, dessa história minha em relação à promoção de saúde mental. Eu comecei junto de uma organização oferecendo promoção de saúde mental, primeiro na área de educação. Eu até estive aqui na época que tinha o ensino fundamental aqui na Unifaté, capacitando professores. E o que a gente brinca, né? Nós que estamos nessa organização há muito tempo, a gente brinca que a gente está desde quando tudo era mato. A gente não podia falar saúde mental, a gente tinha que falar saúde emocional, porque se falasse mental parecia que a gente estava falando um palavrão, assim, uma coisa que era relacionada somente à psiquiatria. E psiquiatria da forma mais grotesca as pessoas pensavam nisso, né? Até a psiquiatria hoje já pode ser pensada de uma forma mais branda, né? E nas empresas, né, poder falar de saúde já é um desafio. Falar de saúde mental é um desafio maior ainda. E a dificuldade das pessoas, na verdade, não é só de falar de saúde mental, elas descobrirem como comunicar com elas próprias, né? Muitos falam, não identificam os sentimentos que têm, não nomeiam os sentimentos que elas têm. Às vezes ela está com uma raiva já durante muito tempo e ela fala que está magoada, que está chateada. Então isso já é um boicote aí na questão, né, de dar nome aos sentimentos? Ixi! E é tão interessante, Evandro, quando a gente vai para uma palestra e pergunta, né? Às vezes coloca uma imagem para eles falarem o que eles sentem quando vê a imagem. Eles falam de sintomas físicos. O que vocês estão sentindo agora? Eu estou sentindo fome, eu estou sentindo sono. Não, falam sentimento. Eles falam, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. E isso são os adultos, não são adolescentes nem crianças, né? Às vezes, se a gente não tem uma comunicação com o nosso próprio sentimento, a gente não vai ter uma boa comunicação também com outras pessoas. A gente não consegue identificar, né? Então, nomear sentimentos é muito importante. Agora, por que isso acontece? Por que existe, assim, como você falou, nós estamos falando de adultos, né? Mas por que isso acontece? Por que as pessoas têm dificuldade de
de falar um pouco dos seus sentimentos? Primeiro, quando tem grupos, principalmente de homens, né, falar de sentimento parece que é algo que Expõe, mais expõe, que é mais feminino, que exatamente, que parece que está mostrando uma fragilidade, né? Mas todos nós sentimos, né? Todos nós temos sentimentos, todos nós temos todos os tipos de sentimentos, né? Sentimos raiva, medo, tristeza, angústia, frustração. As pessoas inclusive conseguem, tentam enganar por um período, mas chega um momento que não dá mais, né? A pessoa acaba, e depois, se a pessoa não colocar para fora, o próprio corpo se encarrega de fazer, e o corpo às vezes é que pede e cobra caro da gente. Exatamente. E qual a diferença? Se eu sei que eu tenho raiva, por exemplo, que eu estou com raiva, que algo me causou raiva, se eu reconheço isso, eu posso lembrar das vezes que eu senti raiva e o que eu fiz. Às vezes eu xinguei, às vezes eu fiquei calado demais, às vezes eu resmunguei, às vezes o meu coração, meu corpo, né, agiu de uma forma diferente. Então, se eu identifico o meu sentimento, eu posso fazer algo para cuidar de mim diante desse sentimento. E muitas vezes as pessoas ficam à mercê, ficam à deriva no meio do sentimento. E só vai acumulando sintomas, né? O sentimento vai aumentando, fica sem esse saber distinguir, fica mais na esfera inconsciente aquele sentimento do que na consciência. Quando a gente traz para a consciência o que a gente está sentindo, a gente pode escolher o que fazer. Muitas pessoas falam, estou falando da raiva, né, pegando como exemplo, mas muitas pessoas falam, você me fez sentir raiva, é por isso que eu fiz tal coisa. É como se fosse a responsabilidade do outro, né, de melhorar a minha ação quando eu sinto. Não, a responsabilidade é minha. Né? Se eu estou passando no trânsito, tenho uma raiva danada e bato no carro de alguém por isso, ou faço algo que prejudica, a responsabilidade é minha. Sou eu que estou escolhendo o que fazer. E não é, o sentimento ele é natural, todos os sentimentos são naturais. Né? E no ambiente de trabalho isso acontece, né? As pessoas às vezes ficam chateadas, depois ficam com raiva, não sabem lidar bem com esse sentimento e acabam às vezes fazendo coisas que até perdem emprego, né? Perdem emprego. Sim, prejudicam, né? Na relação, ficam nervosas, xingam, falam. Mas no trabalho, né, tem algo que às vezes as pessoas parece que elas são pressionadas muitas vezes, então essa pressão do trabalho, às vezes ela mesma se cobra muito, e essa pressão do trabalho faz com que vai tendo um acúmulo de sentimentos desorganizados ali que não consegue cuidar. É como se as pessoas, hoje existe o famoso burnout, né? Onde as pessoas vão se acumulando de tarefas, exigindo, fazendo com que elas precisam mesmo ficar perfeitas, né? Dando conta. Então vai excedendo o horário de trabalho, a exigência vai aumentando, e quando ela percebe, ela não está só com um sentimento desagradável, ela está com uma comorbidade, uma doença, ela não está dormindo direito, ela não está comendo direito, a relação social dela está reduzida, Um acúmulo de tudo, né? ela não tem como extravasar o estresse, às vezes não está fazendo esporte, não está fazendo, né, cuidando do lazer, só pensando no trabalho. Você vem percebendo, Sheila, porque você é psicóloga, você cuida de muitas pessoas, ajuda a cuidar de muitas pessoas também, né, nesse sentido. A gente teve um momento muito difícil da pandemia, a gente percebe, eu percebi também que depois da pandemia, pós-pandemia, as coisas ficaram bem difíceis, né? Como que está a situação hoje? Essa questão vem se tornando mais frequente, as pessoas estão ficando mais doentes. Como que você vê isso e como que está a situação hoje? Tá, já faz aí quase 5 anos, né? Uns 5 anos. Em 2019, né? 2026 já está indo. Mas as pessoas ainda têm muitas sequelas da pandemia. Né? Tem muita, eu trabalho com constelação familiar, constelação empresarial, e a gente percebe que aquilo que ficou mal resolvido, aquilo que traumatizou, às vezes pode atravessar, o efeito daquilo pode atravessar gerações. Então, imagina, nós ainda estamos muito recentes ainda nessa questão de pós-pandemia. Então tem muitas sequelas que a gente não percebe.
né? Pode ser doenças, questões físicas, mas a questão psicológica de como lidar com algo que foi tão traumatizante ainda está em nós. A gente tinha aquele desespero de querer sair de casa, de ir para a praia, de fazer várias coisas, e aquilo que dói muito, a gente tem uma tendência de colocar embaixo do tapete e não querer olhar para aquilo. Mas os relacionamentos, e muitas pessoas hoje ainda que têm muita dificuldade dessa relação de estar, o convívio de estar no meio de muitas pessoas presencialmente, né? A questão de cuidar de tarefas que depende de outras pessoas, o contato, aquilo que a gente mais precisou na pandemia, muitas pessoas parece que teve uma dificuldade de voltar. Lembra quando as escolas voltaram, as empresas voltaram, que tinham muitas pessoas com síndrome do pânico? Né? Ainda existem muitas pessoas com síndrome do pânico, ainda devido a tudo que foi passado. Né? E nesse contexto geral, né, e hoje as empresas precisam dar uma atenção um pouquinho mais especial, né, às pessoas como um todo, até para garantir produtividade, porque creio eu que a saúde mental do colaborador ou dos colaboradores influencia, né, diretamente, né, na produtividade da empresa. Né? Isso acontece? Muito, muito. Depois da pandemia, há muito tempo já tem a questão da NR1, né, que é uma norma das empresas, que já acontece desde aí do início de 2000 e pouco, mas depois da pandemia, com tantos resultados, né, o ano passado, nós fomos o país mais ansioso do mundo. Esse ano nós somos o segundo mais ansioso do mundo. Do mundo? Do mundo! Brasil! E não parece, não, um país tropical, um país bonito, um país, né, alegre, que tem carnaval. E a gente pensar que é o primeiro, você sabe? Hoje é Japão. Japão? Sim. E nós estamos lá no segundo? Nós estamos no segundo. Jesus. Sim. Mas por que você acha que o Brasil adquiriu esse índice aí, né? Que é assustador, né? É assustador pensar que o Brasil foi o primeiro ano passado e é o segundo esse ano, né? Então, foi o primeiro ano passado. O primeiro do mundo, mais do que países que têm guerra. Pois é. Mais que países. Talvez se fosse mais triste, se fosse mais angustiado, seriam outros países. Mas é a ansiedade, é o querer realizar, é o medo, talvez, né, da questão incerta, financeira, política. Bastante, né? Essa polarização, a gente não tinha essa polarização. Exatamente. Antes, né? E antes um pouco, e agora, depois da pandemia, essa polarização mexeu muito com os sentimentos dos brasileiros. E fica tudo muito incerto, né? Como será o amanhã, né? A estabilidade. E também essa questão das pessoas, ainda volto a falar, né? As pessoas não têm uma educação emocional. As pessoas têm uma educação, talvez nem financeira, mas às vezes as pessoas, o brasileiro, ele vai fazendo, né? A gente vai realizando. Tem muitas pessoas que planejam, mas a questão emocional de lidar com o não desde criança, né? De lidar, de repente, com uma situação adversa no dia a dia, né? O clima está mudando, tem muitas coisas mudando. Tudo isso, eu não sei o que fazer quando eu fico triste. Eu fico triste. E eu acho que vai acabar o mundo. E as minhas opções de como lidar com isso vão ficando muito escassas, né? E, de repente, eu começo a pensar em algo que me prejudica. E eu não consigo pensar em outra coisa que não me prejudica. Tem isso também. Agora, no ambiente de trabalho, como que os empresários, né, podem melhorar o ambiente de trabalho, fazer com que a sua equipe, né, os seus funcionários tenham mais motivação, né, trabalhem com mais determinação? Como é que a gente faz isso? Primeiro, lembrar que ele está trabalhando com humanos. Né? A gente sai de uma era, ainda tem muitas questões de produtividade, de dar conta. Hoje a gente está numa era de empreendedorismo também, né? Muitas pessoas trabalhando sozinhas, querendo galgar um salário maior, né? Um ganho maior.
Então, de lembrar que não somos máquinas, né? Que somos pessoas humanas, que precisamos ter pausas, de ter ouvidoria. Hoje tem muitas empresas que têm compliances, né? Que as pessoas podem falar das suas dificuldades, podem denunciar algo que é inadequado, mas também ainda é muito delicado, precisa ter muita coragem, né? Mas aí, no caso, você fala em compliance, são empresas maiores, né? Que tem, às vezes, pequenas empresas, que tem um grupo pequeno de pessoas, às vezes não tem toda essa infraestrutura também. Né? Não, mas para mesmo as empresas menores eu tenho oferecido esse tipo de trabalho que é vamos falar de saúde emocional, saúde mental? Você oferece esse serviço para as pequenas, sim, grandes, médias empresas, grandes também. Vamos falar que tipo de emoção você está tendo, como você está lidando com a sua emoção, como você está lidando com as adversidades. Né? Às vezes, era muito comum, tempos atrás, às vezes, eu sabia que a pessoa tinha perdido alguém muito querido, e aí volta para o trabalho e vamos trabalhar. Essa semana meu sobrinho estava contando, né, que um colega deles que tinha brigado com a esposa e de repente cometeu suicídio. Meu Né? Deus do céu. Ele cometeu, né, ele escolheu essa questão do suicídio. E aí no outro dia a empresa pegou 2 vans, falou quem é amigo, quiser ir, ficaram 2 horas no velório, mas voltaram no fim do ano e falaram, a gente tem que trabalhar. Né? Então, dependendo da empresa, precisa ter uma parada para poder falar, para poder chorar juntos, para dar essa respirada. Né? Aqueles que forem mais próximos daquele colega de trabalho poder, de repente, parar e conversar com uma profissional da área de psicologia, ou de dar espaço para ele, se não tem um psicólogo dentro da empresa, de dar espaço para que ele possa conversar com um profissional fora da empresa, né, para ele sentir apoiado, mesmo que ele esteja muito triste, né, desolado, mas que ele possa se sentir acolhido nesse momento. Sheila, como que é esse trabalho na prática? Eu fiquei curioso para saber, por exemplo, se uma empresa precisa do seu trabalho, né, e aí contrata você para fazer esse trabalho na sua empresa. Como que é esse trabalho? Como que você faz? Tá, eu começo com uma boa conversa, com uma palestra, reúno as pessoas. Não é uma palestra, né? É um momento de troca. Lógico, guiado, porque existe todo um processo para que eles possam ir criando ferramentas para lidar com as situações difíceis do dia a dia. A dificuldade sempre vai existir, mas eles podem ter ferramentas para lidar com isso. Isso é muito importante. Não é? E aí você faz esse encontro e depois existem algumas sessões, algum tempo, como é que é? Tá, eu gosto de ter temas, né? Primeiro degrau, vamos falar aí dos nossos sentimentos. Né? Segundo degrau, e aí, como é que você comunica esse sentimento? Como você fala com as pessoas? Como que as pessoas vão conseguir te entender? Né? E aí, se a empresa permite, eu faço 5 encontros, 6 encontros, uma vez por mês. Funcionário, né? Tudo isso, né? Mas é importante ir construindo, né? É como a terapia, não adianta não tem vara mágica que a gente vai lá e fica 40 minutos, oferece alguma coisa. A gente precisa voltar, precisa saber como que eles estão utilizando. Né? A gente deixa tarefas para que eles possam fazerem com os familiares, com os colegas no trabalho. E é muito interessante que eles vão percebendo que existem formas e eles falam, nossa, essa equipe está meio diferente, nossa, aqui tá mais tranquilo, nossa, que coisa, tem algo diferente aqui. Né? Então eles vão percebendo, eles vão ampliando os olhares deles para com os outros também e contribuindo também com o outro. Vira uma nova forma de lidar com as questões difíceis ali. Eu vou perguntar também sobre essa questão do feedback. Você tem o feedback das empresas, né? Dos empresários, das próprias pessoas que participam, né, desse encontro. E acredito eu também que além desse feedback não só na empresa, você deve ter feedback ainda dos próprios funcionários em relação até à própria família. Porque acaba mexendo com toda a estrutura. Né? Sim, é muito... Esses dias uma empresária aqui de Guará, que ela fez no escritório dela, né, para todos os funcionários,
ela me escreveu, né? Ela falou: Sheila, eu tenho um funcionário que falou que estava a ponto de divorciar, que depois das técnicas utilizadas da questão de saúde mental, ela está melhor na relação e ela percebeu que ela precisava mudar, não era o marido. E se ela percebeu isso, e ela falou, e aqui no escritório também ela mudou a postura dela. Olha aí, tá vendo? Legal. Quer dizer, surgiu um efeito muito bom, muito positivo, né? E eu acredito também que deve ser muito comum isso acontecer, não é? Esse efeito positivo, esse trabalho, né? Sim. Quando é feito com uma equipe, às vezes não é feito com outra, né? Eles falam, tem alguma coisa diferente naquele departamento ali. Né? O pessoal está mais calmo, está mais tranquilo. Né? Eles começam a parar para pensar antes de agir. Né? Esse é um efeito também. Às vezes as pessoas são muito reativas. Né? E na questão da promoção de saúde mental é necessário a gente parar e pensar para escolher o que a gente quer fazer. Né? E isso parece muito simples, muito comum, mas precisa de muita prática. Né? Precisa ir percebendo, para ampliar esse olhar e trazer a prática para o dia a dia. É um processo. Estou conversando hoje aqui, né, com a Sheila Querido. Ela é psicóloga, né, é também facilitadora em saúde mental, especialista em constelação familiar e também empresarial. Sheila, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho, né, dessa constelação também, para que as pessoas possam conhecer, né, um pouquinho mais. E depois deixar o seu contato também para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa, as empresas, ou até as pessoas que querem também ter esse trabalho, né, junto à sua família. Como é que faz, como é que encontra você? Fala um pouquinho mais também do seu trabalho. Tá. Além de promover a saúde mental, de ter esse trabalho de NR1, que também, né, acaba fazendo o levantamento. Do que é NR1. A NR1 é uma norma muito preocupada com a questão de saúde mental mesmo dentro das empresas, que foi evidenciada, né, olhada com mais afinco depois da pandemia. Né? Se viu que o índice de burnout, que é uma doença, que é uma estafa mental e física ao mesmo tempo, aumentou muito também. O Brasil também está nesse ranking aí alto de burnout, de depressão. Né? A gente sabe que o índice de suicídio aumentou muito, as idades também aumentaram. Né? Então, além desse trabalho, o que eu percebo também nas empresas é que existem não só a questão emocional, mas existem questões muito mais profundas que estão no inconsciente coletivo de uma empresa. E que muitas vezes a empresa patina muito ali tentando resolver e não consegue. E, na verdade, pode estar numa desorganização hierárquica da empresa. Às vezes tem muito turnover porque pode ter tido um desrespeito lá atrás que ainda permanece no inconsciente coletivo daquela empresa, e que as empresas, quando em uma sessão de diagnóstico sistêmico empresarial elas fazem, acaba detectando qual o verdadeiro motivo de tamanha rotatividade, tamanha dor, né? De repente um entrave de vendas, uma relação difícil com a clientela. Ali é possível ver isso. E a constelação familiar, né, que cuida da estrutura da maior empresa, né, da maior parte da sociedade, que muitas vezes também existem muitas dores, né, muitas dificuldades financeiras, de relacionamento entre pais e filhos, casais, e não só dentro da família, mas no trabalho também, né? Às vezes tem uma dificuldade. Algo recorrente que acontece, a constelação familiar, ela existe também para ajudar as pessoas a ampliar esse olhar e saber o porquê. E quando a gente tira do inconsciente e traz para a consciência, é como se acendesse a luz de um quarto escuro, assim, fala, nossa, agora eu estou vendo por que eu estou tropeçando e está doendo, o que está acontecendo, e aí modifica, né? Então a constelação, ela não transforma vidas, o que transforma é a consciência que as pessoas tomam do verdadeiro motivo dos problemas delas. Muitas vezes ela não enxerga, né? Não consegue visualizar. E na maioria das vezes a gente não enxerga.
né? Por que a gente tem... Às vezes é uma dor muito profunda de ter perdido alguém, a gente não consegue estar inteiro na vida para um trabalho, e isso é muito legal descobrir nas empresas. Às vezes tem um grupo lá que não consegue realizar uma venda ou não consegue fazer a produção de uma forma legal, porque ali tem uma dor inconsciente da falta de alguém, né? Às vezes até mesmo na própria família. A pessoa vai para o trabalho, mas a energia principal dela, a motriz, está lá em casa preocupada com alguém. Isso acontece com as crianças na escola e ele não consegue entender, porque às vezes é alguém que ele perdeu na infância, né? Te dar só um exemplo assim, bem diferente de empresa, bem diferente. Uma moça começou a ter síndrome do pânico porque ela precisava dirigir de uma cidade aqui do Vale do Paraíba para outra, porque ela arrumou um trabalho. E quando ela pensava em dirigir, ela suava, ficava, né, o coração palpitava forte e ela falou, não consigo dirigir. E ela veio para a sessão de constelação e somente na sessão ela lembrou que quando ela tinha 5 anos de idade, uma amiguinha dela do jardim da infância sofreu um acidente no fim de semana e ela não pôde nem despedir, porque quando ela chegou na escola, falaram que já tinha sido velório, já tinha sido tudo. Nossa, algo lá atrás, né? Quando ela está no jardim da infância. E o bom é que a constelação não precisa fazer hipnose, não precisa usar substâncias, de uma forma muito natural, que acessa onde está o nascedouro da dor. A partir do momento que ela teve essa consciência, ela ressignificou aquele fato, né? Uma semana depois ela falou, Sheila, estou conseguindo entrar na Dutra com o carro. Olha. 15 dias depois ela falou, Sheila, estou indo e voltando da minha cidade para o trabalho sem ter síndrome do pânico. Então, a constelação ajuda num sentido muito profundo. Foi a sessão de constelação? Sim, a sessão foi um caminho para que ela pudesse encontrar o nascedouro da dor dela e assim seguir. E tem muitas histórias de empresas, muitas histórias, né, de universidades, de secretarias, de prefeituras que se descobriram e começaram a andar e fizeram um planejamento estratégico depois também para poder continuar. Muito legal, né? E são trabalhos que são feitos com amor, com carinho, né, para ajudar as pessoas. E a Sheila é um grande exemplo disso, né? Através do seu trabalho, ajudando empresas, ajudando pessoas, né? Famílias, né? Que precisam passar, né? Esse mês eu estou fazendo 30 anos de psicologia, 30 anos. 15 anos como consteladora familiar, 10 anos, 21 anos, né, que eu trabalho com promoção de saúde mental e 10 anos de curso de extensão universitária para quem deseja ser constelador. Maravilha. 8 anos, 10 anos de empresa. Quem quiser encontrar você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Ou até mesmo contratar o seu trabalho, como é que faz? Opa, tem um WhatsApp, pode falar no WhatsApp? Claro. É 12-99765-2396, 12-99765-2396, e me encontro no Instagram, sheilaquerido.constelarcão, e eu tenho meu site também, www.institutosheila.queridos.com.br. Colocar Sheila Querido no Google, me acham. O site está Queridos? Não? Queridos. O instituto, o nome é Instituto Sheila Queridos. Entendi. Porque é para todas as pessoas que passam pelo instituto sentir parte da família. Entendi. Então, é www.institutosheilaqueridos.com.br. Sim. Institutos sheilaqueridos.com.br. Sheila como meu? S-H-E-I-L-A, sem frescura. Tá certo. Sheila, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço imensamente. Algo que eu não perguntei que você gostaria de falar? Não, eu quero agradecer mesmo. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito essa casa. Né, que seja só bênção e só Amém. Sucesso. Amém. E eu tenho certeza que essa entrevista também tem ajudado muita gente, né? Você que está acompanhando aqui a nossa programação, seja aqui pela Rádio Nova, em 107.3, ou pelo YouTube, né? Nosso canal no YouTube,
Vale a pena conhecer, né, o trabalho da Sheila, esse trabalho feito realmente com amor para ajudar as pessoas, né? E tem muita gente que precisa de ajuda, muitas empresas, né? Tenho certeza que vale a pena você conhecer o trabalho da Sheila. Instituto sheilaqueridos.com.br, e tem também as redes sociais, você falou, né? E falar para as pessoas não cuidarem do corpo até só acima, até a sobrancelha, e nem só do cabelo, mas cuidar dessa parte do nosso corpo que move também as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Cuidar do nosso cérebro, da nossa mente, faz parte. Verdade mesmo. Ó, gente, siga o conselho da Sheila. Conheça lá o Instituto, né? institutosheilaqueridos.com.br. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço também. Muito obrigada. Gente, eu conversei com a Sheila Querido aqui no nosso programa, e você que está acompanhando aqui o nosso fim de noite,